Olá, Shalom Adonai, muita paz e prosperidade, amém? O tema da palavra de hoje é intensidade, ou seja, seja intenso, seja intensivo. E vamos trazer para a reflexão uma passagem bíblica que nos chama a atenção, que está no livro de Gálatas, o capítulo 6, versículo 9, que diz assim: E não nos cansamos de fazer o bem, e a vosso tempo colheremos se não houvermos desfalecido. Ou em algumas traduções diz, se não houvermos desanimado. Então, e não nos cansamos. Mas vamos parar para pensar, e não nos cansamos. E o fato de a gente cansar ou não, será que está sob nosso controle? Será que a gente tem a capacidade de controlar o estado de cansaço ou não? Queridos, o que essa palavra quer dizer é que a gente não pode se entregar ao desânimo, ao cansaço, à falta da esperança. Então fale, não nos cansemos, não nos desanimamos, mas que nós devemos prosseguir, avançar e crer em fazer o bem. Por mais que esteja acirrado, comprometido o tempo, as atividades, os objetivos, as metas, mas a palavra de Deus diz, da fraqueza tira força. Deus ele nos renova. Tem muitas coisas que você vai conquistar quando você agir, quando você der o passo, quando você avançar. Tem muitas coisas que não acontecem se ficarmos parados, desanimados, prostrados. Então não nos cansamos do quê? De fazer o bem. E por muitas das vezes nós vamos ser desafiados a fazer o bem. Porque às vezes nós fazemos bem para algo, para alguém, para uma pessoa, e nós não vamos ser correspondidos à altura, né? Embora nós não devemos fazer nada assim, esperando um retorno de pessoas, retorno humano, sabe? Mas por muitas das vezes, pelo contrário, em vez de as pessoas ter gratidão, às vezes elas correspondem de uma maneira negativa, com ingratidão, com traição, com calúnias, com difamação, com falta de reconhecimento. Então nós devemos estar preparados para isso com maturidade, porque por mais que venha acontecer isso, que nós não venhamos nos desanimar de fazer o bem. Não estou falando que todas as pessoas são assim, existem pessoas que são gratas. Jesus curou 10 leprosos, mas apenas um voltou para agradecer. E Jesus fez questão de destacar esse episódio, essa narrativa. Então não nos cansamos de fazer o bem. E a vosso tempo, ou seja, no tempo oportuno, na estação própria, no tempo exato, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ao vosso tempo colheremos, desfrutaremos. Então chega o tempo de colher, o tempo de sorrir. Mas se não houvermos o quê? Desanimados, se não houvermos desfalecido. Então, querido, esforça-te e tendes bom ânimo. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, assim disse Jesus. Então avance, prossiga, seja intenso. Seja intenso. Você não pode ficar esperando ter pessoas à sua volta o tempo todo te motivando, te incentivando, não. A sua fonte de motivação maior deve ser Deus, que está do seu lado em todo momento. E você deve ser a sua fonte de motivação também. Você tem que avançar, você tem que crer, mesmo que às vezes teus olhos não estejam vendo. Mas você precisa crer, você precisa acreditar e avançar. Creia na visão da promessa, naquilo que Deus tem para a sua vida, porque Ele é fiel para cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então seja intenso. Seja intenso em fazer o bem, em fazer atitudes com amor ao próximo, amando a Deus sobre todas as coisas, e você vai celebrar, você vai colher no tempo oportuno, no tempo de Deus. Receba essa simples e rápida palavra no seu coração e seja abençoado em nome de Jesus. Respeite os processos, respeite as etapas e o sobrenatural de Deus virá em nome de Jesus.